Somente agora paro um pouco para pensar na impetuosidade da torrente que me vem arrastando há 82 anos. Às vezes, o remanso das praias deixa o corpo ficar sob o sol das paixões e a lua dos momentos de ternura. Pouco depois, a água do rio ia me buscar e as braçadas enfeitavam-se de vegetações de deslumbramento. Sempre senti a vida como fonte de milagres que iam ocorrendo enquanto o nadador enfrentava corredeiras e redemoinhos. Uma noite, Amy estava deitada e eu, sentado ao pé da cama, falávamos sobre as confirmações da verdade que ocorria conosco. Subitamente, um pequeno vaso de cristal, presente de seu pai, principia a correr sobre a mesinha do quarto. Minha mulher se assusta e eu consigo segurar a peça no ar na hora que ia caindo sobre a assoalho. Para acalmá-la, digo que o que estava acontecendo deveria ser consequência de um breve abalo sísmico. Amy, lembra de tudo que se passou conosco? Lembro sim. Paulo, meu vaso vai cair. Peguei! Deve ser um abalo sísmico. No dia seguinte, ao acordarmos, o vaso estava no chão, todo estilhaçado. Nossa, quebrou! Agora só restam os estilhaços. Outra feita, durante o jantar, falávamos de Sérgio Coelho, o amigo há pouco falecido, quando ouvimos o estalido de computador e a luz do corredor se apaga de repente. Sabe, as pessoas estão nos deixando. Agora foi o nosso amigo Sérgio Coelho. Nossa, o que foi isso? Que barulho é esse? E a luz? Quebrou alguma coisa. Vamos ver o que está acontecendo. Uma tarde, recusando o convite de colegas de A Gazeta para tomar chopp, fui para casa um tanto frustrado. Então, um amigo de Paulo chega e diz: "Vamos tomar um chopp?" Então ele responde: Não posso, pois tenho que ir para casa. Na verdade, eu resolvi parar de beber e de fumar há anos. Amy, na cozinha, preparava o macarrão que seria servido no jantar. Sobre a geladeira, uma grande caneca de chopp fazia parte da ornamentação local. Amy, o que vai ter para o jantar? Macarrão. Sabe, Paulo, olhando para essa caneca, lembrei de nosso amigo Sérgio. Olhei para o cristal enquanto ia pensando na companhia que deixara de usufruir. Foi o tempo suficiente para se ouvir o estouro. A caneca em 1000 pedaços se espalha pela cozinha, caindo grande parte do vidro sobre o macarrão, que teve que ser jogado fora. Outra noite, em Itanhaém, tenho um pesadelo em que sou arrastado por uma tempestade de gritos, até as ruínas existentes junto ao hotel balneário onde nos hospedávamos. Acordo assustado e conto o sonho a Amy. Tive um pesadelo na outra noite em Itanhaém, em que era arrastado a gritos até as ruínas do hotel balneário. Voltamos para São Paulo. Ao chegarmos à Avenida Ipiranga, a manicure aguardava na porta do apartamento. Como você adivinhou que nós chegaríamos agora? Indagamos como havia adivinhado nossa chegada naquele momento. Disse apenas que fora avisada. Eu fui avisada. Essa manicure de M tirava a sorte muito bem. Foi tirando o baralho da bolsa e colocando as cartas sobre a mesa. Olhou para mim e disse: Vim tirar as cartas para você. O senhor levou uma surra de gritos na noite passada. M ficou tão assustada que acabou não fazendo as unhas e despedindo a cartomante. Nossa, como você sabe, não queremos nem fazer as unhas agora. Vai embora! Foi na porta desse apartamento, na Avenida Ipiranga, que ouvimos aquelas batidas na madrugada, em que Ibrahim Nobre faleceu. Essa mesma porta que encontramos fechada por dentro, com um ferrolho, quando voltamos da praia e que precisou ser arrombada para podermos entrar. Que barulho é esse? Enquanto escrevi a casa, os números e o poema da descoberta, o apartamento foi invadido por barulhos inexplicáveis que cessaram no momento em que eu coloquei no papel o último verso. Que estranho, por que parou de repente? O pintor Wagner, alemão e cidadão do mundo, morava no último andar de um prédio, na Rua Augusta. Numa visita que fizemos a ele, falamos de André Xato, recentemente desaparecido, ocultista e amigo de Hermann Hesse e de Jung, e que foram um dos maiores encontros da minha vida. A grande paixão de André eram os gatos, com quais se comunicava e dava as ordens mentalmente. Disse a ele que quando falasse, seria ela quem iria fechar seus olhos, o que veio acontecer naquela noite fantasmagórica em que chegamos ao necrotério da Beneficência Portuguesa. E encontramos o corpo desse personagem fascinante envolto por um lençol. Estava de olhos abertos que foram fechados por ele. Falávamos de André Quissato, quando entra pela janela um gato que desfila por todos, nos fitando com os olhos que lembravam muito os olhos daquele amigo.
Wagner, André Quixato sumiu. Prometi que quando ele morresse iria fechar seus olhos, e naquela noite em que fomos ao necrotério da Beneficência Portuguesa, encontrei seu corpo enrolado em um lençol, e assim cumpri minha promessa. O pintor então indaga de onde viria esse gato. Depois de contemplar a todos ali presentes, o animal salta para o terraço e desaparece. Digo ao dono da casa que sempre que se fala em André, ele se manifesta de algum modo. No silêncio que desceu sobre a sala, apenas os quadros de Wagner falavam. Numa sexta-feira santa, estávamos reunidos na sala de jantar, quase todos jovens amigos de Dudu, meu enteado. A conversa recaiu sobre a figura fascinante de Dom Sebastião. Fábio Porchat foi ficando pálido e antigo, com o olhar que já não era dele. Desceu sobre a sala um cheiro de incenso que somente desapareceu na hora em que Fábio voltou a si. Um rei místico e sempre esperado só poderia se manifestar através do incenso e numa sexta-feira santa. Outra feita, o padre Gregório avisa a ele que algo estava escondido no fundo falso de uma cômoda. Retiramos as gavetas e encontramos dobradas sobre elas uma mortalha que era medida por ele e tinha exatamente o tamanho de minha mulher. Certa noite, sonhei que caminhava em uma rua deserta. Abria o portão de uma casa, seguia pelo corredor e latia numa porta. Quando acordei. O que marcou o sonho, aparentemente sem sentido, foi a primavera sobre o portão. No dia seguinte, na Gazeta, sou procurado por um homem que se apresenta como enfermeiro do Hospital das Clínicas e que tinha um paciente em estado grave, vítima de acidente, que foi levada para casa e me disse que o maior sonho era a vontade de me conhecer. Então disse, o senhor concorda de ir comigo até lá? Acredito que sua visita vai fazer muito bem a ela.